A vida pode ser adequada para a idade que a gente tem. Óbvio que você não vai voltar a ter 20 anos, mas assim, viver bem, viver com qualidade, ter um relacionamento homem e mulher, ou com quem você quiser ter, vamos ampliar aqui, do jeito saudável, né? Não precisa sofrer. A analogia que eu sempre faço é com a endometriose. Endometriose é uma questão que a gente pode marcar outro dia para conversar sobre isso, porque dá um podcast inteiro ou alguns podcasts. Mas ela era considerada a dor da mulher na menstruação normal. Ai, dói mesmo, ai, é assim mesmo, sangra muito mesmo. E a mulher ficava nesse conflito de sentir o que ela sentia, passar as dores que ela passava, como se aquilo ali tem que aguentar, porque é mulher. Gente, né? Não tinha isso. Você está falando da minha adolescência. Mas era assim, porque as pessoas achavam que ter a dor na menstruação era aceitável. Né? Nossa, eu sofria muito. E a gente não aceita mais hoje em dia ter dor. Não a gente precisa, né? Não precisa. A gente tem terapêuticas, tem formas de mudar isso. Então, fazendo analogia com o climatério, é isso. Assim, essas mudanças, a secura vaginal, a incontinência urinária leve, a libido que diminui, são questões que a gente pode resolver. E o mais interessante, Fabi, é que a gente pode resolver muitas das vezes no consultório. Mulher na menopausa. Não precisa sofrer. Se você é mulher na menopausa e quer trabalhar qualidade de vida, eu quero te convidar para participar desse nosso podcast Questão de Pele e Cabelos. Meu nome é Fabiana Dário, eu sou médica dermatotricologista há mais de 20 anos. Em 3 hospitais e escolas ajudei a formar mais de 200 médicos dermatologistas. E estou com uma convidada aqui super especial, doutora Aline, ginecologista e obstetra, e veio falar, a gente vai empoderar a mulherada, né, doutora Aline? Se apresenta para as pessoas, por favor. Bom, Fabi, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Você é incrível, você é uma inspiração para a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Aline, eu sou médica ginecologista e obstetra. Atuo no consultório, sou professora universitária. Tem um monte de coisa aí que eu acho que a gente não precisa ficar enumerando, porque o principal eu acho que eu gosto de cuidar. Então, essa é a médica que eu sou. Isso eu acho que é a coisa mais importante, né? Eu acho que todo mundo que faz medicina tem esse lado do cuidar, né? Eu nunca vi uma pessoa fazer medicina e não gostar de gente, não gostar de cuidar. Exato. E aí, cada um de nós vai cuidar da idade, ou do sexo, ou né? Tem o geriatra que vai cuidar do idosinho, da idosinha, tem o pediatra e tem nós, né, que cuidamos de todas as idades, né? Sim. Eu como dermatologista, cuido de todas as idades, mas aconteceu uma coisa. Caminhei para a menopausa, gente, tudo muda. Deixa eu contar para vocês, é um universo à parte. E quando a gente caminha para a menopausa, eu amo esse assunto, porque eu acho que, assim, 1/3 da vida da mulher vai ser na menopausa. Não é um ponto final, é uma vírgula para a gente continuar diferente. Então, assim, eu descobri o rejuvenescimento íntimo. Eu descobri para mim, amei, me apaixonei, levei para o consultório e doutora Aline vai fazer parte do nosso corpo clínico e vai levar cada vez mais essa parte de rejuvenescimento íntimo. Aline, eu acho que é um universo maravilhoso. Eu falo com paixão desse assunto, paixão própria mesmo. E cada paciente que eu indico um tratamento íntimo, elas falam assim, nossa, abriu um universo à parte. Vamos lá, traz um pouco dessa coisa linda que a gente traz, que é o rejuvenescimento íntimo para a mulher. Eu acho que nos últimos anos as mulheres elas se redescobriram, se reconectaram com elas mesmas, entenderam que elas podem ser muito mais, né? Entenderam a força que elas têm, que muitas vezes ficou ali guardadinha, escondida, enquanto mãe, enquanto esposa, e de repente elas estão se redescobrindo. O rejuvenescimento íntimo, ele vem muito na linha do que vocês estavam conversando em outros podcasts, da gente não falar de estética e falar de saúde, né? Então, eu vou falar rejuve porque é mais fácil de pronunciar, mas o rejuve vem nessa linha de saúde da mulher, né? A ideia não é plastificar e ficar uma coisa artificial, né? Exato. Não é trazer a juventude de volta, não é nada disso. É trazer para a mulher o bem-estar, para ela poder viver 1/3 da vida dela com qualidade. Então, a ideia do rejuvenescimento, eu até nem gosto muito desse termo, porque dá a impressão que é uma
uma água sagrada que a gente vai tomar e vai ficar jovem de novo. E a ideia não é essa. A ideia é envelhecer com qualidade. Antigamente, as mulheres... E antigamente, eu te digo, 20 anos atrás. A gente não precisa ir muito longe, né? As mulheres, quando envelheciam, tinham a sua vida sexual acabada, inativada. Né? Inativada. Né? De repente, ela para de existir... a vida conjugal vira um conflito, vira um problema. E as mulheres, mais uma vez, superavam isso, guardavam para debaixo do tapete, no cantinho lá dentro delas e sofriam com isso. E a gente traz essa possibilidade de mudança. Né? Então, hoje em dia não precisa ser mais assim. Você pode ter uma vida sexual prazerosa, saudável, ou até quem não tem atividade sexual porque não tem desejo de ter e não quer mudar isso, mas pode ter uma questão de anatomia e de fisiologia preservada. Então, lubrificação, a pele, que às vezes é mais flácida, pode deixar de ser. Do mesmo jeito que a gente cuida do rosto, cuida do cabelo, a gente vem agora também cuidando de outras partes que eram tabus, que não eram faladas, né? Então, acho que o rejuvenescimento vem nesse caminho. Olha, para quem não sabe, a mulher na menopausa, muitas vezes ela sofre a atrofia vaginal, é uma das coisas que acontece. Fora isso, ela tem infecção urinária de repetição. Tem gente que espirra e sai xixi na calcinha. Gente, isso daí é complicado. Eu tenho um paciente que vem me passar em consulta comigo de fralda, porque espirra e sai o xixi na calcinha, sendo que tem tratamento. E é isso que eu acho que a gente tem que gritar para o mundo inteiro entender, que tem tratamento. Não é normal a gente espirrar e perder xixi, né? Ou ter infecção urinária de repetição e ter que viver à base de antibiótico, sendo que existem tratamentos que são feitos na região íntima para melhorar essa atrofia, essa perda urinária, essa flacidez, essa lubrificação. Tem uma paciente minha que eu amo de paixão, ela foi fazer toxina comigo. Aí ela foi contando que entrou na menopausa. Ai, doutora, você sabe como é que é? Virei amiga do meu marido, tá tão chato. Eu falei, não, para tudo. Vamos fazer o seguinte, faz o botox, não tem problema não. Então deixa para fazer depois a toxina. Você vai pro rejuvenescimento íntimo. Ela foi. Gente, ela voltou e ela é muito engraçada. Ela veio gritando no corredor lá do consultório. Adário! Ela me chama de Adário. Adário, você não sabe o que você fez. Passei um mês de lua de mel com meu marido, que ela tinha ido fazer uma viagem de 30 anos de casada. Ela falou que foi a coisa mais legal do planeta. Que ela voltou a ter relação com prazer com o marido e o marido super feliz. Então, assim, ele ficou tão feliz que ele comprou uma cama king size. Ela estava indo fazer o retorno da toxina comigo. Ela falava assim, meu marido ficou tão feliz que ele comprou uma cama king size. Tá chegando hoje. É muito gostoso. Eu tenho uma que fala assim, tem a menopausa, o divórcio e o rejuvenescimento íntimo no meio. Eu adoro quando elas falam isso, porque é isso, gente. A vida pode ser adequada para a idade que a gente tem. Óbvio que você não vai voltar a ter 20 anos, mas assim, viver bem, viver com qualidade, ter um relacionamento homem e mulher, ou com quem você quiser ter, vamos ampliar aqui, do jeito saudável, né? Não precisa sofrer. A analogia que eu sempre faço é com a endometriose. Endometriose é uma questão que a gente pode marcar outro dia para conversar sobre isso, porque dá um podcast inteiro ou alguns podcasts. Mas ela era considerada a dor da mulher na menstruação normal. Ai, dói mesmo, ai, é assim mesmo, sangra muito mesmo. E a mulher ficava nesse conflito de sentir o que ela sentia, passar as dores que ela passava, como se aquilo ali tem que aguentar, porque é mulher. Gente, né? Não tinha isso. Você está falando da minha adolescência. Mas era assim, porque as pessoas achavam que ter a dor na menstruação era aceitável. Né? Nossa, eu sofria muito. E a gente não aceita mais hoje em dia ter dor. Não a gente precisa, né? Não precisa. A gente tem terapêuticas, tem formas de mudar isso. Então, fazendo analogia com o climatério, é isso, assim, essas mudanças, a secura vaginal, a incontinência urinária leve, a libido que diminui, são questões que a gente pode resolver. E o mais interessante, Fabi, é que a gente pode resolver muitas das vezes no consultório. A gente não precisa ir para um hospital, um centro cirúrgico, fazer cirurgias grandes, nada disso, né? Estilo de vida, alimentação, isso também é muito importante. Com certeza. Mas algumas medidas simples de consultório que a gente tem hoje em dia à disposição, algumas tecnologias. Gente, tem um monte lá na Clínica Pele, gente. Quem precisar, conte conosco, tem né? Mesmo, porque tem muita coisa boa lá. A gente tem campo eletromagnético para fortalecimento de região pélvica.
pélvica, a gente tem a radiofrequência associada ao ultrassom para melhorar a lubrificação, melhorar a atrofia. Gente, tem muita coisa. Tem laser, tem muita coisa boa. Tem bioestimulador, tem muita coisa boa. E que as pessoas nem imaginam. Tem muita paciente ainda que não sabe que isso existe. É muito interessante, Fabi, porque eu pego as pacientes, por exemplo, da radiofrequência, né? A gente faz 3 sessões, pelo menos, quando a gente começa. As pacientes na segunda, terceira sessão, elas voltam outras mulheres. É muito interessante isso. Eu atendi uma paciente que tinha sofrido uma lesão na parede vaginal posterior e tinha infectado, tinha complicado. E ficou uma cicatriz ali. E ela tinha dor em toda a relação e dificuldade do exame especular também, quando ia no ginecologista. E para ela era sempre uma questão. Ela não ia porque ia doer, ela não tinha relação porque ia doer. E a gente conversou, falei para ela, vamos fazer uma tentativa. O Frax é um método bacana para isso, a gente pode estimular colágeno na região, uma região cicatricial, você é jovem, uma paciente super jovem. Nossa, pecado. E a gente fez com 2 sessões, quando eu fui passar o espéculo, ela falou, doutora, eu não senti você passar o espéculo. Mas ela fez uma cara feliz, eu falei, e na relação, como é que tá? Não, tá tudo lindo, meu namoro tá ótimo, então... Puxa, ver isso, né? Ver que a gente pode proporcionar isso e não vamos dizer que é estético, né? Vamos dizer que é estético. Eu sempre falo para paciente que a estética é a cereja do bolo. Exato. Você ainda vai ficar mais bonita, mas não é isso. É que muitas vezes que eu falo de rejuvenescimento íntimo, eu vejo um pouco de preconceito de algumas pessoas achando que a gente está falando para a pessoa tirar nudes. Não é nada disso, Exato, gente. Pelo contrário, é para ter uma qualidade de vida. É para poder se relacionar bem. E não ter infecção. Gente, desculpa, não é para ter infecção de repetição, não é para ter dor na relação. E eu tenho muita paciente que teve câncer de mama e que não pode fazer a reposição hormonal. A gente manda para o rejuvenescimento íntimo. Gente, é vida. Elas ficam muito bem. Um outro exemplo que a gente tem são as linfoplastias, né? Então, a gente tem aquela paciente que tem aquela pelezinha da vagina, dos pequenos lábios, dos grandes lábios, muito grande. E aí fala, mas vai fazer uma cirurgia estética na vagina para ficar mais bonito. Não é para ficar mais bonito. Aquele excesso de pele, às vezes, incomoda machuca, na relação. Né? Ele acumula a secreção, é mais difícil de higienizar. Ela pode ter infecção urinária de repetição. Então, não é um problema ser estético, mas não é só por isso. Né? Então, quando a gente trata isso e a paciente começa a ter uma vagina que é mais funcional, que é mais higiênica, que é mais fácil de cuidar e que ela sente mais prazer, a vida toda dela muda, né? Então, claro que a parte estética vai acontecer, porque quando você faz a linfoplastia realmente fica muito melhor esteticamente falando, mas elas vêm agradecer da funcionalidade, é muito interessante isso. A beleza é a cereja do bolo. Exato. Você concorda, né? Plenamente. É a cerejinha do bolo. Ainda vai ficar mais... Mas o X da questão é autoestima, saúde, é isso. E é relacionamento. Você vai melhorar todos esses aspectos, que eu acho que é super importante na vida, né? Muito. A gente tem que ter... autocuidado e cuidado com quem a gente ama. Então, na verdade, está sendo um cuidado global ali, né? Não é só o autocuidado, se a gente for pensar bem. A gente tem um grupo de pacientes interessantes. Eu faço um ambulatório num serviço público de atendimento à comunidade trans, né? Então, homens transexuais, mulheres transexuais. E essa população tem uma questão com a imagem, com os próprios órgãos sexuais, que é um pouco difícil, eles sofrem bastante com isso, né? E há esses procedimentos de rejuvenescimento, ou estéticos, ou até terapêuticos, né, que eu gosto de falar, para essa população também dá uma resposta muito bacana, assim, para eles, porque devolve uma autoestima perdida ao longo da vida, ao longo dos preconceitos enfrentados, né? Então, é uma população também que se beneficia muito disso. No consultório, eu vejo uma resposta muito bacana desses pacientes. Perfeito. Ou seja, quando a gente fala de qualidade de vida, é isso, gente. Rejuvenescimento íntimo não é só a beleza. Olha quanta coisa, quanta autoestima, quantas crenças quebradas, se a gente for mais profundo aí no assunto. É muita coisa, né? Porque sempre foi um tabu, né? Muito. Eu acho que ainda é tabu. Você concorda que ainda é? Fabi, eu sempre conto essa história para os meus alunos da faculdade quando eu vou dar exame físico para eles, né? Então, eu faço uma aula lá de exame físico. E aí, como fazer o exame ginecológico da paciente. E aí, na minha residência, eu aprendi, a gente vai examinar a mama, a gente descobre a mama, examina a mama, cobre a mama de volta, aí descobre o abdômen, examina o abdômen, cobre de volta, descobre a vulva, cobre de volta. Né? Vai descobrindo e cobrindo a paciente para não constrangê-la, né? Perfeito. Eu atendia numa clínica em São Paulo que atendia muita paciente estrangeira. Então, tinha uma paciente minha alemã, que ela entrava no consultório, ela tirava a roupa toda, deitava na maca pelada,
E batendo papo, e a gente conversando, e ok, eu não via problema nenhum. A gente faz essa questão de cobrir e tal pelo constrangimento, né? E aí eu conversando com ela, ela falou, mas doutora, aqui é meu ambiente seguro, esse é o espaço que eu fico pelada sem problema nenhum, a senhora é minha médica. Então a gente vive num país de crenças e tabus, em que a gente dança pelado no carnaval, mas não fica pelado no seu ginecologista. É muito contraditório, né? E você falou de europeu. O europeu, gente, para quem nunca foi na Europa, tá num dia bonito no parque, eles tiram a roupa para tirar sol, para tomar sol. Vai num piquenique de família, todo mundo tira a roupa. E não tem a menor conotação sexual. É uma conotação de naturalidade, de amizade. É muito... Como cultura faz diferença, né? Muito. A cultura muda, né? O universo. Essa questão dos nossos tabus e dos nossos preconceitos e pós-conceitos, né? Vem muito nessa linha mesmo, porque infelizmente a gente está num país que tem essa questão, né? Que cria esses tabus, esses estereótipos femininos, que a mulher tem que ser sempre bonita e perfeita o tempo todo, né? Então isso traz um peso para as mulheres, né? E a gente precisa acabar com isso. Eu acho que o peso está até maior agora com as gerações mais jovens, com esse negócio de filtro de Instagram, as pessoas olhando muito a grama do vizinho e achando que a grama do vizinho é maravilhosa, sendo que todo mundo tem grama verdinha, mas também tem a grama que ressecou, tem que regar, tem que cuidar, não é tão assim, né? Eu acho que essa coluna social midiática, eu acho que faz até mal para as jovens, dúvida, né? Sem dúvida. Talvez as mais velhas não tanto, porque chegaram numa época que não existia isso, mas acho que a adolescente, ela está nessa... Olha para onde a gente foi, gente, mas eu acho isso, sinceramente. Mas é porque as adolescentes viveram um mundo já virtual, né? A vida real é sem filtro, né? Então, tem que ter isso muito claro, assim. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu falo para ela o tempo todo. Às vezes ela fala, mãe, mas isso não tá bom, tá, filha, esse é o real, tá tudo bem. Tá tudo bem não ser perfeita, né? Ninguém é. Quando a gente faz uma maquiagem, quando a gente se prepara para uma festa, é uma exceção. O dia a dia é sem filtro. É verdade. E que linda que você é sem filtro, né? Boa essa frase, o dia a dia é sem filtro. Tem que trazer para a realidade. Né? Tem que trazer para a realidade. E eu acho que talvez nós, como médicos, a gente tem uma missão bem legal nesse ponto. Dá pra gente... Eu trato muito da estética facial, corporal, cuido muito de cabelo. E cabelo é dor. Cabelo é muita dor. Tem um movimento da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de hashtag não é só cabelo. Então, assim, as pessoas têm dores, né? E a gente, como médico, acho que a gente tem obrigação de ajudar as pessoas nas dores físicas e emocionais. Eu acho que, assim, olha que lindo, né? A gente começou falando de ajudar, Sim. né? Nosso podcast de hoje. Eu acho que dá pra gente fazer esse gancho final de viemos ao mundo para ajudar. É isso mesmo. E é uma missão incrível, Incrível, uma delícia o que não a gente faz. Agradeço gente, a Deus por ter me tornado médica. Eu amo. Isso é muito bom ajudar o próximo, porque cada vez que a gente ajuda, a gente está se ajudando. Sim. O mundo está se... Se a gente ajudar uma pessoa a se iluminar com a nossa luz, o mundo fica mais iluminado. Olha que coisa linda. Sem dúvida. Gente, eu quero agradecer a presença da doutora Aline aqui. Olha, gratidão pela tua presença. Achei incrível. Vou te convidar mais. Você vai voltar. Se prepara para mais convites. E queria que você despedisse das pessoas, deixasse um recado para elas. Agradeço de novo o convite, Fabi. Foi muito bom ter vindo. É sempre bom poder falar para bastante gente. Você é a pessoa que agrega, então a gente consegue, através de você, chegar em muita gente, né? Então, fico muito feliz de poder levar essas informações. Acho que o que a gente faz na rede social, eu vejo que a sua rede social é muito parecida com a minha, a gente faz uma medicina com responsabilidade, então... Não me encontrem na rede social fazendo dancinha e quadrinhos só porque está na moda. Posso até dançar, se eu achar que isso vai chegar no público que eu quero, com a informação respeitosa, né? Mas eu acho que essa rede social hoje em dia está aí para a gente levar informação à população e trazê-los a quem a gente entende que faz uma boa medicina, né? Com cuidado, com responsabilidade, fazendo as coisas corretas. Então, venham passar com a gente, venham nos conhecer. Venham se cuidar. Eu sempre termino, gente, eu vou terminar com o meu bordão, cuide-se porque você merece. Essa é a frase que eu sempre termino todos os meus vídeos. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos e convidar vocês a continuar acompanhando a gente aqui no Questão de Pele e Cabelos. Curta, compartilha. Se você conhecer alguém que precisa desse assunto, manda para essa pessoa, vai ser bem importante. E cuide-se porque você merece. Até a próxima!